Sejam todos bem-vindos, vamos para mais um estudo do nosso índice futuro. Vamos começar pelo gráfico semanal aqui, como de costume, até reduzir o gráfico aos 60 minutos. No gráfico semanal, a gente teve aqui uma linha de tendência de alta rompida e o primeiro topo que ele deixou depois do rompimento dessa linha de tendência foi esse ponto aqui. Temos um fundo aqui e um novo topo, onde a gente pode traçar um pivô. Então vamos traçar ele aqui. Vou usar a ferramenta de imã aqui para deixar ele mais preciso. O primeiro alvo desse pivô já foi atingido em 108.830. Né? Numa reversão de tendência, né, quando a gente quebra uma linha de tendência de alta, estatisticamente esse pivô ele é atingido até em 161%, que nos dá um segundo alvo aí, lá em 101.635, que é o fechamento desse gap aqui no gráfico semanal. Então vamos deixar marcada essa região aqui para a gente acompanhar o preço conforme ele for desenrolando aí. Sendo que a gente tem essas regiões aqui para ser rompida, né? Para tentar atingir esse alvo. Nós temos esse fundo aqui de fevereiro, né, de 2021. Depois desse pivô aqui, nós temos um novo pivô, que agora é localizado aqui, ó. Topo, fundo e topo. E a gente pode traçar novamente um novo pivô, que também leva para a região de 100% aqui no fechamento do gap. Então ambos os pivôs, né, têm como alvo essa região aqui, né, de fechamento de gap aqui, que vai dar na região de 102.000 ali. Então vamos manter essa região demarcada no estudo e acompanhar a evolução do preço. No gráfico diário, nós tivemos aí uma queda no dia de hoje, frustrando aquela ideia, né, de que tínhamos um pivô de alta aqui no gráfico diário, que era desse fundo para esse topo, para esse fundo, né, e o rompimento desse topo aqui acionaria o pivô de alta, levando o preço mais para cima. Agora, com a formação de um novo topo no gráfico diário aqui, a gente tem a situação contrária, né? A gente tem topo, fundo, novo topo, rompendo essa região aqui. Ela foi violada hoje, né? A mínima desse candle aqui, mas não foi fechado, o candle diário não fechou abaixo dele, ainda não acionou esse pivô. Mas temos esse novo cenário aqui para um pivô de baixa aqui no gráfico diário. E se a gente traçar aqui esse alvo do gráfico diário, vamos ter ali como primeiro alvo a região de 108.100 pontos, bem próximo do fundo desse gráfico aqui, desse candle aqui do gráfico diário, né, do dia 20/9, que a mínima ali foi 107.800. No gráfico de 60 minutos, temos aí uma situação oposta ao estudo de ontem, né? O estudo de ontem acabou identificando os pontos aí, a gente conversou a respeito de algumas situações e ele acabou percorrendo o preço dentro de duas situações. Se ele abrisse abaixo dessa linha aqui de tendência de alta do preço, né? Nós tínhamos essa linha de tendência de alta aqui. Se ele abrisse aqui abaixo, a gente teria, se possível, identificando um sinal de venda, uma venda até os níveis de retração de Fibonacci.
e caso nessas retrações de Fibonacci fosse detectado a entrada de força compradora, a gente poderia operar a favor, né, para a continuidade desse movimento aqui de alta, né, que daí nós entenderíamos que era perna de alta, uma correção, e depois a retomada para tentar buscar novas regiões de resistência do preço, né. E caso ele fechasse abaixo da região de 161, o mais provável seria que ele fosse buscar os fundos, né? E foi o que aconteceu. O gráfico de 60 minutos ele abriu na região indicada no estudo de ontem. Pelos 15 minutos, observamos que o preço tentou segurar na primeira região, tentou romper topo, não conseguiu, falhou no rompimento de topo e o preço desabou. E não segurou nem na de 50 e nem na de 61. Então, o candle start de venda aqui, né, a partir da região de 161 era esse candle aqui, que o preço tenta retornar para a região, não consegue, então aqui seria um ponto de entrada legal para venda, para buscar pelo menos esse fundo anterior aqui. E foi um alvo atingido. Não houve presença de compra, de força compradora nessas regiões aqui, então, e o preço trabalhando sempre abaixo aqui da média de 9, que é uma média de tendência, né? Quando a gente vê o preço sobre ela, é uma tendência forte de alta, e como hoje estava trabalhando abaixo, foi uma tendência forte de baixa aqui, uns 15 minutos. Para amanhã, né, vamos retornar para 60 minutos aqui. A situação agora é de traçar um Fibonacci, né, tentando buscar as retrações aqui do dia de hoje, ou podemos considerar até o topo de sexta-feira ali, e entender que agora essas regiões aqui são de resistência do preço. Agora ao contrário, né? Vamos ter essas três regiões aqui, 111, 130, 111, 513 e 111, 900 aqui como pontos de resistência, onde agora o preço abrindo acima aqui desse topinho, nos 60 minutos, ele pode encontrar logo de cara a média de 9 aqui como resistência, ou então as regiões de Fibonacci aqui. E aí a retomada da força vendedora acontecer num desses três pontos aqui, para tentar executar aquele pivô de baixa que a gente viu no gráfico diário. Então esse é um possível cenário. A linha de tendência aqui, né, que foi rompida, era uma linha de tendência de alta aqui. Então o preço nos 60 minutos pode encontrar essa linha aqui também como uma resistência. Então atenção se você entrar numa região comprada, seja se o preço abrir na própria região que fechou ontem ou abaixo, né? Se você conseguiu fazer uma compra e o preço está evoluindo bem aqui, então essas regiões aqui são regiões de alvo para você que está comprado, desde aqui de baixo, né? E se você estiver com o preço trabalhando nessas regiões aqui, já o preço abre acima desse topo, ou então já nessas regiões de Fibonacci aqui, muito cuidado que ele já pode estar numa região sobrecomprada, seria só o repique dessa queda aqui, né? Tivemos essa pernada aqui para baixo, o preço repica e volta a cair a partir do momento que ele encontra resistência nessas regiões aqui. No gráfico semanal, cabe a gente dar uma comentada no seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Essa região aqui, é uma região meio de congestão. A gente observa muitos candles aqui fechando dentro aqui, né, desse retângulo aqui. Temos a presença de vários candles que percorreram aqui
E esse é um candle semanal, então o preço fica muito tempo de lado aqui, né? Então a gente pode ter a mesma situação, que às vezes ele não vem para um rompimento aqui imediato, né? Ele pode estar andando lateralmente aqui nessa região aqui, preso, até ele tomar uma posição para cima ou para baixo. Então não aposte as suas fichas aí logo numa queda muito brusca ou numa subida muito brusca também, porque a região é de congestão no gráfico semanal. Apesar de ele oferecer um range muito grande, né, de pontuação, né, muito cuidado com os alvos. E muita atenção na região que você for operar. Se você está acompanhando os estudos, a gente pode ver a identificação das regiões de compra e de resistência. E essa o objetivo do estudo. Tentar localizar as zonas de suporte e resistência, uma leitura do preço ali, do que está acontecendo, para que você, na hora que for tomar uma posição, entender se você está a favor ou contra da tendência, né, primária ou do gráfico que você está operando, né, o tempo gráfico que você estiver operando. É uma forma de ajudar você a entender o zigue-zague do mercado aí, as regiões que vale a pena entrar e as que vale a pena você ficar de fora. Então esse é o intuito do canal. Eu agradeço a presença aí e a visualização de vocês. Quem puder, curte aí. Muito obrigado e até a próxima.